Olá, meus amigos do canal CNB Notícias, sejam mais uma vez bem-vindos por aqui. Você que é novo, que está chegando agora, fique com a gente. Você que já se inscreveu, obrigada por estar conosco. E você que gosta dos vídeos, não esquece de deixar um joinha. Eu queria muito agradecer a todos os novos inscritos e também convidar você que não se inscreveu ainda, mas está sempre vendo aqui as nossas informações, que fique com a gente e se inscreva. Gente, as informações estão chegando aqui, a gente não enrola muito, vamos direto ao assunto, que é para você não perder seu tempo também, que tempo é precioso, certo? Então eu vou falar para vocês aqui logo de cara, nessa primeira informação deste vídeo, que o Dino vai ser colocado na parede. Gente, o pessoal já está espremendo o homem, viu? Os deputados pediram a prisão do Dino por atuação no dia 8 de janeiro. Segundo parlamentares da oposição, o ministro cometeu crime de responsabilidade. E isso, na hora de falar dos outros, eles servem, mas na hora deles fazerem, aí eles tiram deles da reta. Então, querem acusar Bolsonaro, querem acusar Anderson Torres, mas o deles eles tiram da reta. Agora, vamos ver quem que vai responder certinho o que foi que aconteceu, não é? Porque o Dino até agora só enrolou. Os deputados protocolaram nesta segunda-feira, 24 de abril, um pedido de prisão para o ministro Flávio Dino. A notícia crime menciona o depoimento prestado pelo general Gonçalves Dias, que afirmou à Polícia Federal que os atos de vandalismo do dia 8 poderiam ter sido evitados caso o governo tivesse seguido os relatórios da inteligência apresentados na véspera. O trecho do documento onde ele depois diz o seguinte, abre aspas, é completamente improcedente que o titular da pasta responsável pela segurança pública em nível nacional não receba importantes relatórios do órgão máximo de inteligência. Configura-se, portanto, uma omissão na gestão da pasta de Justiça e Segurança Pública de responsabilidade do noticiado ministro Flávio Dino, fecha aspas. Os deputados acusam ele de omissão imprópria, conforme o artigo 1º do Código Penal, e de crime de responsabilidade, artigo 8 da Lei número 1079 de 1950, por não informar ao GSI sobre o risco de invasão na Praça dos Três Poderes. Os parlamentares pedem que haja investigação sobre o caso e que o ministro seja afastado. Também cobram a prisão de Dino pelo Supremo Tribunal Federal, seguindo o mesmo procedimento utilizado contra Anderson Torres. E aí eu falo para vocês, né? O Anderson Torres está preso. Os outros que estavam lá até agora, os que apareceram nas filmagens até agora, não foram responsabilizados. Enfim, o deputado federal Coronel Meira, do PL do Pernambuco, que encabeça a lista de parlamentares que pedem a prisão de Dino, disse que está cada vez mais claro que, mesmo diante das informações, o ministro escolheu não alertar os responsáveis pelas instituições que seriam alvo do vandalismo, como disse o general Gonçalves Dias à Polícia Federal. Ou seja, gente, foi conivente. A palavra é bem essa. E eu quero saber a sua opinião a respeito do que as atitudes de Flávio Dino têm a ver com o que aconteceu e como ele deve ser intimado sobre isso, o que ele deve responder sobre isso. Conta pra mim a sua opinião. Agora eu quero falar a respeito, sabe, gente, eu já falei aqui no canal, se você não viu ainda, pode dar uma olhadinha nos vídeos, sobre aquele funcionário da Apex que não sabe falar inglês e mudou o estatuto. Pois é, o Jorge Viana fez uma alteração na norma interna da Apex para poder ficar no cargo onde ele recebe um salário de 65 mil. Cargo esse que foi dado a ele pelo Lula. Comissões da Câmara dos Deputados e do Senado aprovaram requerimentos para convidar, a princípio é um convite, né? O presidente da Agência de Promoção de Exportações do Brasil, Apex, Jorge Viana, que é ex-senador pelo PT do Acre, para esclarecer o motivo de ter colaborado para retirar do estatuto a exigência de fluência em inglês para os cargos de direção executiva do órgão. A entidade tem a atribuição de divulgar produtos brasileiros no exterior e é princípio que se fale inglês. Sem ser fluente no idioma, Viana atuou em benefício próprio para alterar a regra e permanecer no cargo. Inicialmente, os deputados apresentaram requerimentos para ouvir o presidente da Apex sobre as críticas feitas ao agronegócio durante a visita oficial à China. Viana associou a derrubada da Amazônia à pecuária. No entanto, os parlamentares passaram a incluir nos pedidos que o petista esclareça também essa mudança em benefício próprio no estatuto interno da Apex. Além disso, a oposição também deve perguntar sobre as nomeações de um mochileiro, um cantor e um arquiteto para a assessoria da agência, que não tem experiência na área de comércio internacional. Além disso, o deputado federal Kim Kataguiri pediu à Justiça que o presidente da Apex devolva 3 meses de salário, equivalente a R$195 mil. O pedido foi anexado a um processo movido pelo senador Flávio Bolsonaro, que pede o afastamento de Viana do comando da agência e a manutenção da fluência de inglês como requisito para o cargo.
Em janeiro de 2019, Alexandro Pinho Carreiro, que foi indicado por Bolsonaro, teve que deixar o cargo por não ser fluente em inglês. Ele ficou apenas 8 dias no cargo, depois da imprensa revelar que ele havia se recusado a fazer um teste de nível de idioma. Agora, esse aí, não. Esse daí tá ficando. Então, aquela história do 2 pesos e 2 medidas, né? No governo do Lula, tudo eles resolvem para que sejam favorecidos. E não pode, não deve, não pode ser assim. Conta pra mim o que você acha, gente. Tem mais informação aqui. Vamos falar a respeito do projeto de censura do governo. É censura, sim. Essa história de PL das fake news é censura. E o governo quer que ele entre em vigor nas eleições de 2024 para diminuir o engajamento dos aliados do Bolsonaro. Exatamente isso que ele quer. Que no ano que vem, nas eleições municipais, o projeto já tenha validade. Isso foi dito em reportagem do Estado de São Paulo, publicado nesta terça, 25 de abril. A preocupação do governo é com o engajamento nas redes sociais dos apoiadores do Bolsonaro. Com isso, a ideia é aumentar a regulação das redes sociais e ter mais condições de competir online. Ainda no começo do ano, líderes do governo Lula combinaram com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que a votação do projeto da censura deveria ocorrer ainda no primeiro semestre. O objetivo é que a votação do projeto de lei da censura se realize com folga até outubro, que é o prazo máximo para que a medida tenha validade nas eleições de 2024. Embora ele esteja se tremendo, porque se ele precisa fazer censura para poder competir online, então você imagina só quantos eleitores ele tem. Faz a conta. Imagina, por que ele precisa? Se ele venceu a eleição realmente por maioria, ele tem uma maioria de pessoas ao seu lado, apoiando. Por que para competir ele precisa fazer uma censura da internet? Bom, de um outro lado, o governo teme desagradar os evangélicos com o projeto de censura. Então, os parlamentares da bancada evangélica querem que o texto do projeto de censura assegure explicitamente em sua redação o livre exercício dos cultos religiosos. De qualquer forma, eles estão querendo realmente nos calar a nossa boca. Mas, gente, esse projeto de censura vai ficar nas mãos do governo. Segundo o deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, ele criticou a forma acelerada como o projeto de lei foi tratado por partes dos parlamentares. Segundo ele, isso é muito mais do que apenas combate às fake news. E ele considera um perigo porque nós precisamos, de fato, de ter um Estado democrático de direito, mas nós precisamos garantir a liberdade de expressão, segundo o deputado. Ele disse o seguinte, abre aspas, um projeto que era para tratar exclusivamente de fake news, na nossa opinião, ultrapassou esse limite e fala muito mais de monetização, de controle de expressão e, principalmente, de limitar algumas big techs, que hoje são para muitas pessoas no nosso país um limitador para poder, inclusive, propagar seus negócios. Fecha aspas. Você entendeu, né? Muita gente usa a internet para vender, para ganhar vida, e essa regulação que eles estão querendo impor tira até a possibilidade de monetização em alguns casos. Isso é com certeza uma censura declarada e é muito perigosa, porque daí para piorar não custa nada. Atenção, porque isso aí pode ser muito pior. Só para encerrar esse vídeo aqui, inclusive falando da censura, eu vou contar a respeito do caso de uma brasileira que disse que a comitiva de Lula mandou prender a sobrinha dela lá na Espanha porque ela chamou ele de ladrão. Lá na Espanha, ela, brasileira, também tem cidadania portuguesa, estava no mesmo hotel que ele e, logicamente, quis se expressar, pois a comitiva do Lula mandou prender a moça. Não aconteceu dela ficar presa porque a justiça lá da Espanha não concorda com os termos e não é capacho do Lula. Não recebe ordens da comitiva dele. Mas foi solicitada a prisão da menina por apenas dizer que ele era ladrão. Não pode se expressar. E ela até achou realmente estranho por não poder se expressar em lugar nenhum do mundo. Afinal de contas, se ele quer impor uma censura aqui no Brasil, já é complicado. Mas agora ele quer impor onde a pessoa estiver. Ela está lá na Espanha, ela não pode falar dele. Então é isso que eu tô falando para vocês. Começa de uma coisinha, vai se ampliando, daqui a pouco a gente vai estar numa ditadura total aqui. Ele não vai deixar a gente falar, se colocar, se expressar. Vai ter que ser do jeito que o narcisista do Lula quer. E agora a gente tem visto ele tirar a máscara em muitas ocasiões. Muita gente já sabe que ele usa essa máscara, muita gente já conhece a falsidade, mas tem gente que ainda estava demorando. Muitos apoiadores já largaram de apoiá-lo depois de tudo que tem acontecido. Mas ainda falta muita gente, porque o cara consegue manipular as pessoas. Quero saber a sua opinião a respeito dessa censura, das falas, do que a gente fala ou não.
não podemos falar certas coisas, e eu confesso para você aqui nesse canal que fico com receio muitas vezes do que eu digo aqui ser considerado um crime, como eles falam, considerado alguma coisa errada e eu ter algum problema com a justiça, porque do jeito que está, a gente tem medo sim. Quem não teria? Mas eu preciso falar para você o que está acontecendo. Por isso eu peço para você, deixa um joinha, se inscreve no canal, dá aquela força pra gente, porque eu tô aqui botando meu pescoço, ó, no prêmio, tá? Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.